Meus irmãos, o assunto é Cantares, Cantares capítulo 3. Os irmãos já ouviram a respeito do capítulo 1 e do capítulo 2. O capítulo 1 fala da igreja dos seus primeiros dias de existência, suas lutas, as perseguições, tudo aquilo que aconteceu. É uma sequência de acontecimentos que marcam o início da igreja, o derramamento do Espírito. E nós vemos aqui o início do texto que diz: beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Então nós vemos aqui a igreja dos primeiros dias, que viveu a comunhão plena com o Senhor Jesus, porque ela ouviu da boca do próprio Senhor. Os apóstolos ouviram da boca do Senhor a doutrina, todo o ensino. Então ela participou, ela teve uma comunhão íntima, foi direta com o Senhor Jesus. Ela ouviu as parábolas, ela ouviu as curas, ela participou do sacrifício de Jesus, viu a ressurreição. E depois ela faz uma opção pelo projeto de Deus, mostrando que tudo relativo à igreja era melhor do que qualquer coisa que o mundo pudesse oferecer. Então ela faz uma substituição, ela faz uma comparação entre o vinho do Espírito e o vinho do mundo. Quer dizer, aquilo que é do Espírito, aquilo que embriaga e aquilo que é alegria passageira. A igreja faz a opção, ela se apresenta como a igreja na sua universalidade. Eu sou morena, estou mostrando que a mistura de cores, de raças, que dá a raça morena, ela é gentílica. Então vem a descrição, depois vem os momentos difíceis da igreja, a igreja passando pelas suas dificuldades, as grandes perseguições, o abandono aparente, né? As lutas que ela trava, as vitórias que ela tem, apesar de ser, na verdade, batalhadora, como as éguas dos carros de Faraó. Aquela comparação que o Senhor Jesus faz a respeito da igreja, aquela visão que ela aponta e vê a igreja naquele período, vencendo todas as lutas, todos os obstáculos, adestrada, não recua, morre no campo de batalha. Foi isso que aconteceu com a igreja primitiva, as grandes aflições, grandes perseguições. A palavra é essa: o meu amado é para mim só sofrimento, é como um ramalhete de mirra está no meu coração. Então a mirra falava do sofrimento, falava das lutas, então ela está no meu peito, é um ramalhete de mirra, aquilo que está no coração da igreja, que era só sofrimento. Mas ao mesmo tempo, ela diz: o meu amado é gentil, o meu amado. Então ela descreve o Senhor Jesus em todo aquele sofrimento. Ele mora entre os meus seios, ele mora no meu coração, como é gentil. E ela profetiza a respeito dos seus sofrimentos e do resultado de tudo aquilo. Nós estamos morrendo, levados às cruzes, às fogueiras, aos leões, mas o nosso leito é viçoso. Quer dizer, na relação de Jesus com a igreja nunca ia desaparecer, ela ia crescer, ela ia realizar a vontade do Senhor, ela ia cumprir o seu papel na história, especialmente no projeto de Deus, que é o projeto de salvação. Então a igreja, no capítulo 1, é a igreja que está na luta, se dispôs ao trabalho. Os apóstolos, a revelação, né, fala do amanhecer do dia. Então todos aqueles aspectos da igreja. Já no capítulo 2 nós vamos encontrar uma igreja que está se preparando para a partida. Ela vai partir, ela vai embora. Então ela se apresenta aqui: eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales.
a igreja agora, ela se apresenta com uma roupagem vermelha, que é da rosa de Saron, é o poder do sangue de Jesus, e o branco da santidade. Então é a operação do Espírito Santo nos últimos dias da igreja. A igreja vista então como a figura de Jesus, no meio dela, que é representada pela igreja com as suas vestes, as vestes brancas, que são as vestes chamadas de salvação. Portanto, no capítulo 2 nós vamos encontrar o alimento da igreja para essa saída. Então todos os adjetivos, tudo que está relacionado, amor, amado, amar, tudo aqui está falando de um projeto final, onde o resultado, o grande resultado, é exatamente o amor de Deus, é toda a operação do poder de Deus, resumida no seu grande amor, porque é o último estágio da igreja, é a igreja se apresentando nos seus últimos momentos, pronta para a partida, pronta para subir. O banquete que existe, o preparo de todas as coisas, onde a mão esquerda dele, que é aquela que sai do coração, onde a circulação, a mão esquerda apoie a minha cabeça. Então, tudo que vem do coração de Deus vai direto para o cabeça, que é o próprio cabeça da igreja, do corpo, que é o Senhor Jesus. Então ele mesmo é quem nutre essa igreja, é o sangue que sai do lado dele, e a sua mão direita me abrace. Então é o arrebatamento da igreja, é ele segurando a igreja e preparando a igreja para a sua partida. Vemos aqui o momento onde a igreja agora vai se despertar. Ela está vivendo, ela viveu praticamente um momento de esquecimento. Aí nós conhecemos todo aquele, né? Levanta-te, querida minha, formosa minha, vem. O inverno cessou, a chuva chegou, as flores aparecem na terra, o tempo de cantar chega, a voz da rola ouve-se em nossa terra. Então vemos os sinais da vinda do Senhor Jesus. O vem. O primeiro vem, levanta-te, famosa minha amiga, não vem. O inverno passou, a chuva cessou, as flores aparecem na terra, o tempo de cantar chega, a voz da rola ouve-se em nossa terra. É o primeiro vem. O outro vem, porque a figueira já deu seus figuinhos, as vides em flor exalam seu aroma, Israel já voltou à pátria, a igreja agora está vivendo o derramamento do Espírito, a videira está sendo preparada para dar os frutos e os cuidados que precisa ter nessa hora, para que as raposinhas, que são os pecadinhos pequenos, raposa grande você sempre bate nela logo, porque você, né? Você não gosta, ninguém gosta de ver, até a cara da raposa é antipática, mas raposinha é uma coisa simpaticíssima. Passar uma raposa carregando os filhotezinhos, 10 raposinhas, não há coisa mais linda no mundo. E todo mundo gosta de raposinha, né? O pecado pequenininho, mas que a raposa velha, ela chupa a uva, mas a pequenininha come a flor. Então ela não deixa dar os frutos. E a grande preocupação do Espírito Santo na vida da igreja nessa hora é o pecado pequenininho. Então alguém me perguntou certa vez: pastor, televisão é pecado? Eu disse: depende. Se for preto e branco é pecado. E a raposinha pequenininha? Não, a raposinha não tem nada demais. Não somos contra nada nem a favor de nada, mas estamos aqui para discernir as coisas como elas são. Finalmente, esse capítulo 2 se encerra falando desse momento profético. O meu amado é meu, é a declaração de amor. A igreja está vivendo o seu momento profético quando ela vai embora. O meu amado é meu, eu sou dele. Então ela está definida. Da mesma forma que a igreja primitiva fazia a declaração de amor, da mesma forma a igreja dos nossos dias, ela declara o seu amor total ao Senhor Jesus. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho nos livros, ele apacenta o rebanho dele na santidade, na operação do Espírito Santo. Ele não apacenta o rebanho em show, em teatro,
teatros evangélicos, shows, ritos. Ele não apacenta o rebanho nisso, coreografias, ele apacenta o rebanho na santificação. É a operação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo começar a fazer show, aí é diferente. Como ele não faz, então nós temos que ter o cuidado para não entrar no show que não é do Espírito. Antes que refresque o dia, volta, amado meu, volta. É o desejo, é o terceiro vem. O primeiro vem, aparecem as flores na terra, o tempo de chegar, de cantar chega. Então a igreja levanta-te, querida minha. Depois, passou o inverno, a chuva cessou, o inverno espiritual, o momento da tristeza, das nuvens carregadas, do frio, as roupas pesadas, a lama das ruas, passou aquilo. Agora foi-se o inverno, as flores, os dons aparecem na terra. Chegou o tempo de cantar, aquilo que os irmãos já viram aqui, os Zamir, né? Aquelas figuras que o pastor falou. Já falou sobre isso? Já falou? Muito bem. Agora a igreja está pronta, estaria pronta para subir. Qual seria o momento para a subida da igreja? Como a igreja vai subir? Ela vai subir. De que forma ela vai subir? Quando nós abrimos, hein? Tá no quarto período. Então nós vamos voltar para o vem. Então o capítulo 3, vejam só, ele fala desse momento. Vejam como é que é a revelação. O pastor Gilson, ele está advertindo uma coisa ali. Ele começou a dar uma sequência. O amanhecer do dia, o meio-dia, né, a tarde e a noite. Aí vejam aqui, esse período aqui já é a noite. Para todo o desenvolvimento do profético, todo o entendimento profético, e entra noutra área profética, que é o momento que nós estamos vivendo. Vejam os irmãos, quando nós lemos o capítulo 3, nós já vamos ver o momento sempre mencionado pelo Senhor Jesus a respeito da igreja e desse momento que é chamado noite. O momento que nós estamos vivendo é noite. Então o dia foi passando, então chegamos à noite. E o primeiro versículo diz assim: de noite, pode abrir a Bíblia, quem quiser. Capítulo 3. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e... Então veja aqui, a hora da noite é essa que nós estamos vivendo. Muitos começaram esse período da noite, conheceram a obra nesse período da noite, a noite nas trevas, porque o mundo está em trevas. É esse período onde, por isso o batismo com o Espírito Santo, por isso o acender das candeias. Então vejam aqui, busquei minha cama, aquele aqui, busquei e não achei. Muitos nessa hora da noite estão buscando o Senhor, mas por que que o Senhor não foi achado? Porque, quem sabe, pode dizer, por quê? Por que não achou? Não, agora eu vou voltar, então ninguém também não vai adivinhar, né? Busquei-o em minha cama, porque a bênção do Senhor não se busca no comodismo. A religião, ela está sentada, está esperando a bênção vir para ela. Então as pessoas vêm, assistem o culto, vão embora. Vem, assiste o culto, vão embora. Olha, você vai ficar rico agora. Olha, você vai ter os problemas seus resolvidos. Não é no comodismo, não. Buscar agora, não é. Busquei e não achei. Rodearei a cidade. É o texto. Pode ler o texto. Eu estou falando aqui, meus irmãos. Rodearei a cidade pelas ruas, não é? Pelas praças. Busquei-o. Então Jesus, nessa hora da noite, muitos estão buscando o Senhor, mas estão buscando no lugar errado. No comodismo, buscando nas ruas. Por que não acha Jesus nas ruas? Por quê? Aí, a irmã aí de roxo, aí sabe. E sabe que eu estou falando com ela, vê que coisa, hein? Daqui para lá, olha ali, viu? Ela deu um sorriso aí. Por quê? Hein? Por que não acha Jesus? Porque Jesus não é rua.
Jesus é o... Então todo caminho dá na venda, não é isso? Isso é ditado popular. Jesus não é um caminho, Jesus não é uma rua, Jesus é o. O artigo é definido. Se ele dissesse eu sou um caminho, existiam outros caminhos. Então você não acha Jesus nessa hora da noite simplesmente em qualquer caminho, não vai achar. Jesus não está naquilo que você acha. Não, eu acho que se aqui Deus está em todo lugar. Não é assim, não. Essa hora da noite a definição é essa. Pelas praças rodearia a cidade. O que é a cidade? Outra pergunta boa, hein? O que é a cidade? Cidade é a organização humana, é a religião organizada. Quando você chega numa cidade, o que você encontra na cidade? O supermercado, você encontra luz elétrica, você encontra, não é, calçamento, você encontra rede de água, então você encontra a coisa organizada, a escola, hospital não, porque no Brasil não tem essas coisas. Então, vai ver o quê? Então, você encontra a organização. Jesus não está na organização humana, ele está, porque a organização, ela não tem vida. Jesus é corpo, então Jesus é organismo, tem vida. As pessoas querem buscar Jesus na organização. A minha igreja é super organizada, ela é tão organizada, tem 50 anos, tem o mesmo número de igrejas. Nós chegamos em Portugal, e havia um pessoal querendo vender uma igreja lá, um templo lá. Quando nós entramos lá, e estava há 50 anos, uma igreja instalada lá, não teve uma conversão, nenhuma. Eu acho que até o pastor foi daqui para lá, voltou lá desconvertido. Veio falando português. Vejam, os irmãos. E as pessoas nos diziam, olha, Portugal. Hoje nós temos, né? Não precisamos dizer o que Deus tem feito lá. Mas vamos continuar aqui. Não está na organização. As pessoas gostam muito de uma igreja organizada, daquelas coisas todas, aquela organização toda, né, que só aparência. Rodearia a cidade pelas praças, pelas ruas. Praças, por que não encontra na praça? Por quê? O que é praça? O que é a praça? Ei, você que está abrindo a boca aí. Viu que eu estou vendo? Não vou dizer que você está de camisa azul para ninguém ficar olhando para você, viu? Pelas praças, mas tem razão, né? Esse dia todo, essa agitação, né? Tem gente que chegou de madrugada, dormiu mal, viajou, não teve tempo de descansar. Mas a gente também vai estar acordando, né? Para não poder ficar, senão daqui a pouco está todo mundo dormindo, né? O problema não é nem dormir. Você já sabe qual é, né? É roncar e babar. Pelas praças. Praça é ajuntamento. O Senhor não está nos ajuntamentos. Então, olha, nós vamos para lá, vai ter um movimento, não sei o quê. Ó, está muito bom. Movimento é coisa boa, é muita gente, mas não é ali que as pessoas vão encontrar na multidão. A multidão sempre foi problema. Nem vamos falar em multidão, porque quanto mais gente, mais problema. Todo mundo já sabe disso. É uma soma de problemas. Multidão, então, nem se fala. As pessoas acham, a minha igreja é a que tem maior número. Isso não quer dizer nada. Nenhum. Primeiro porque os discípulos eram só 12 e no meio tinham um que era traidor ainda. Se nós tirarmos aqui nesse banco aqui, eu não vou falar nesse aqui, porque os pastores estão aqui, né? Eu também não posso falar aqui, porque tem as irmãs também, que não tem nada a ver com isso, né? Mas os irmãos imaginem, né? A salvação, então, a palavra do Senhor diz claramente, só um pouco, se esquecer salvo. Mas vamos continuar aqui. Rodearei, não,
encontrei. Ninguém vai encontrar Jesus nas multidões, na organização da igreja, naquelas coisas eclesiásticas, e presidente, vice-presidente, segundo presidente, terceiro, o primeiro secretário que faz ata, o que faz desata, lá vai aquele negócio que todo mundo gosta, né? Olha, o que você é? Não, sou o vice-presidente do secretário do primeiro tesoureiro. Sou secretário da SAF, grandes coisas, né? Eu faço o relatório da escola milical. Então, presentes a hora nenhum, articulados 30, ausentes 29, só ele estava ali, né? Visitantes 3, chegaram depois que terminou o culto. O camarada está fazendo relatório, Jesus leva a igreja, ele ficou fazendo relatório ainda, articulados e aquelas coisas todas. Mas vamos lá. De noite, essa hora da noite, você não vai encontrar, ninguém encontra o Senhor, diz assim, e diz assim, achando-me, aqui o acessório, o sofredor, achando-me os guardas que rondavam pelas ruas, eu perguntei-lhes, viste aquele a quem ama minha alma? Meus irmãos, a pergunta que eu faço é assim, a religião hoje, com o nome de cristianismo, você pode confiar nela? Pode. O que é que esse cristianismo que está aí, o que é que a religião que fala de Deus tem? O que é que ela faz hoje? O que é esse cristianismo e essa religião que fala de Deus aí? O que é? É um depósito de almas enganadas. O mundo nunca viu coisa pior do que existe hoje, que se chama religião. Religião é a pior coisa do mundo, falando em Deus. As torres lá, explodiram as torres lá em nome de Deus. 2.900, e aquilo que já tem dito, só não matou brasileiro, porque o brasileiro não chega na hora. E disse que tinham 5, mas eu acho que eles fugiram da imigração. Hoje o mundo está todo explosivo, todo explosivo. Ninguém tem mais confiança, ninguém nem pode falar. Eu estou falando aqui, mas já estou com medo de ter algum aqui do contra. Vejam aqui, aí diz assim, matou 2.900, que maravilha. E eu até tenho falado, né, vai para o paraíso. Paraíso é. O que tem no paraíso? Vai casar com quantos? 70. Que paraíso infeliz é esse? Com uma só. Ele nem precisa para o outro lado. Em vez de ir para o paraíso, ele deve ter enganado o caminho. Porque com 70 sogras, 70 problemas, 70 cartões de boutique, que dureza, hein? Com uma coisa já está preta aqui. Vejam só. Mas é só esse grupo que está aí? Não. A Santa Inquisição, as chamadas cruzadas, a noite de São Bartolomeu, que matou milhares de crentes, servos de Deus, e outros, muitos mais, João Hus, Savonarola, tudo morto na fogueira. Acendia uma fogueira e botava o camarada lá em cima, em nome de Deus. Então não há porquê. É só isso. Sexo. Religião está vivendo disso aí. Você pega os jornais, é todo dia, pagando a indenização lá nos Estados Unidos, pagando não sei o quê, paga aqui, paga ali, não sei como é que eles vão conseguir pagar tanta coisa. Mas é de hoje, pedofilia, isso é hoje. Todo mundo sabe que não é a vida inteira. Joana Papisa deu à luz numa procissão. Papisa foi papa, nunca ninguém disse isso. Quem lê o livro de Rui Barbosa, O Papa e o Concílio, vai ver lá. Foi uma mulher papa e deu à luz na procissão. O homem é que não casa, eu acho que a mulher pode, né? Sendo papa. Meus irmãos, são coisas difíceis de você conciliar, de você até entender. Mas isso aí é a religião em si. E dinheiro. As pessoas vivem
A religião vive atrás de dinheiro, porque tem que ter mais dinheiro, e você tem que ser sócio, você tem que ser associado, e se você não for, uma irmã nossa, irmã não sei se ela é irmã, ela foi lá, estava de folga, passou em frente, viu um plantão, não sei o que coisa, parou para ver a novidade, entrou lá na igreja e tal, aquele negócio todo. Aí o cidadão lá disse: vamos passar aqui a oferta. Aí, vê lá, hein? Não ponham esmola que nós aqui não aceitamos. Deus não aceita esmola. Ela começou a ver, passou para lá e botou 10. Aí daqui um pouco, disse: muito bom. Era isso que você tinha para oferecer. Sua bolsa recheada. Ela lá pelas tantas, ela já entendeu logo que era com ela, né? Ele tem revelação, hein? Aí ela pegou 20. Pá, botou 20. Muito bem. Você quer ir para o céu? Pela metade. Eu só estou perdido. Se você pensa que essa migalha, aí saiu. A pouco passou o coador outra vez. Eu disse: meu Deus, o que eu vou fazer? A fé te leva a dar tudo. Era sério. Ela tinha 50, pá. Aí quando ela lembrou, botou a mão na cabeça e disse assim: meu Deus, o carro está sem gasolina. E como é que eu vou para casa? Aí já é pela fé, né, Senhor? Antes de terminar o culto, ela saiu desesperada. Parou no primeiro posto, que o carro não estava zero. Aí ele chamou o bombeiro lá, falou, explicou isso. Aí ele olhou para ela e disse: bonito, né? A senhora, pelo que eu estou vendo, a senhora tem dinheiro. A senhora veio pedir fiado aqui? Minha senhora, isso aqui não é Santa Casa de Misericórdia. Ela estava de branco, né? A senhora é doutora, né? Eu disse: sou. Só dá esse pessoal aqui, vigarista, vestido de branco, aqui, pedindo, mas fez uma descompostura com a essa assim: moço, eu deixo que eu tenho aqui essas porcarias, porque quem quer isso aí? Tem gente deixada aqui. Não, eu tenho o certificado. Quem crê nisso? Isso aqui tá. Olhou lá. Eita, minha nossa, devia ser analfabeto. Aqui é isso aí. Tem visto muita gente que roubou carro com esse papel falso. Aí, se eu podia chamar o gerente, só que é o fiado mesmo, né? Eu vou chamar, mas o gerente aqui, ele não é brincadeira não. Aí ele chegou, ele foi lá, cochichou com o gerente veio de lá, já olhou o carro, bonito o carro, hein? Ela falou assim: pois é, eu moro tal. Ele começou: eu tenho aqui um telefone celular. Aí ele falou assim: minha senhora, eu vou ali pegar os telefones celulares que tem aqui, que já deixaram aqui por conta de gasolina. Ninguém vive de telefone celular, não, senhora. Amanhã o dono do posto não quer telefone não, porque tem uns 10 aí que nem falam mais. Ela não saía de jeito nenhum. Disse: moço, eu sou médica. Pois é, só dá médico aqui quebrado. Olha, lá pelas tantas, me dá a sua carteira. Ela deu a carteira. Me dá o telefone, me dá a aliança, me dá um relógio. E ela foi tirando tudo. Bota R$5.
Dá para ir? Dá. Pois é. Vê se a senhora volta amanhã para buscar, viu? Esse negócio aqui é para pagar, senão quem tem que pagar sou eu. Religião gosta de dinheiro, né? E sabe como tirar, né? E tem gente que não gosta da obra porque a obra não pede dinheiro. Olha, vejam só. Doido tem em todo canto mesmo, né? As pessoas não entendem as coisas. Vamos continuar? Busquei em minha cama aquele a quem ama minha alma, busquei e não achei. Rondavam os guardas pelas ruas. Eu perguntei, viste aquele quem ama minha alma? Eles não me informaram. Meus irmãos, o mundo, a religião, os guardas, esse cristianismo que está aí, esse ministério que está aí, esses líderes que estão aí, eles não têm informação para dar. A respeito de Jesus, não. Ô pastor, eu sonhei. Sonhou? O que você sonhou? Não, eu sonhei que eu estava num lugar, aí começou a falar, eu vi um lugar maravilhoso e tal. Comeu o que ontem de noite? Não, eu não até ontem à noite, eu fiz uma frutazinha de noite. Só deve ter, né, coisa bonita assim, deve ter comido. Só não comeu feijoada, não? Não, porque quem come feijoada tem cada um sonho. Quer dizer, eu tive o meu filho, aí um irmão jovem, 15 anos, ele teve uma visão. Visão? Não foi visagem não, né? Não, pastor, foi uma visão. Minha senhora, leva seu filho, tem um psicólogo, um psiquiatra, que seu filho está mais para o lado de lá da psiquiatria. Não é mais nem problema psicológico, é psiquiátrico, é para coisa para doido. Se leva ele depressa, eu vou telefonar, porque ele é da nossa igreja, ele já resolveu uns 3 ou 4 casos desse jeito. O que ele resolveu deixou 2 pirados de uma vez logo, porque deu logo tanta injeção no camarada para ele dormir, para não acordar mais e ficar o camarada abobalhado, para não ter mais visão. Não, foi batizado com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. O dia que você bateu dentro d'água, você já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que você vai fazer? Eles não têm o que informar. E assim, apartando-me um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Meus irmãos, nessa hora da noite, não é no comodismo. Por que não no comodismo? Porque é na cama. A cama, e a palavra do Senhor diz assim, ninguém pega a lâmpada e coloca debaixo da cama, na sua comunidade. Ninguém é batizado com o Espírito Santo para botar debaixo do seu comodismo a bênção, mas coloca no velador, num lugar alto, para que ilumine toda a casa. Se a vossa luz é trevas, são terríveis essas trevas. Se a luz que é em ti são trevas, que confronto, né? Se a luz que é em ti são trevas, existe isso? Existe. Quão terríveis são essas trevas. Meus irmãos, nós temos que entender que nós chegamos no momento da noite. Estamos na noite. A bênção do batismo com o Espírito Santo está aí. A busca ao Senhor Jesus é a busca da presença dEle, da revelação dEle. É a busca daquilo que Ele tem para a igreja dessa última hora. O batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, é a roupa que a igreja, a noiva, precisa para o encontro com o noivo, que é o Senhor Jesus. Ele está provendo todas essas coisas. Em Israel, a saída de Israel, havia trevas, houve trevas, foi a praga das trevas. Mas diz a palavra do Senhor que em Israel a casa tinha luz. Nós estamos vivendo as trevas agora, mas para a nossa casa, cada vida tem a luz do Senhor, que é a revelação, que é a palavra revelada, que revela isso que nós estamos aqui lendo hoje aqui. A palavra que está sendo falada aqui é revelação. Vocês não sabiam o que é revelação? Sabe que vocês não vão encontrar isso em livro nenhum, nem religião nenhuma, nem evangelho nenhum. Nunca ninguém entrou no livro de Cantares de Salomão, mas só tem nos colocado dentro dele para nós conhecermos o que é revelação na palavra. E amanhã nós vamos encerrar uma reunião aqui falando de Jesus revelado aqui em todo o Velho Testamento.
que é um grande ensino para todos nós, é a grande revelação. Jesus no Velho Testamento. O Velho Testamento vocês viram para fazer religião aí, mas para nós não. Para nós, Jesus é a luz que brilha, né? A luz que não cessa de brilhar. É o mistério que inicia desde o Gênesis até o Apocalipse. É o mistério que se revela para todos nós. Deu a hora? Já tocou o sinal? Hein? Já deu o primeiro? Temos quantos minutos ainda, Alina? Você não vai me enganar não, hein? Você outro dia disse que faltavam 5 minutos e faltavam 15. Mas eu não quero espantar o pessoal, porque está na hora da janta, né? Os irmãos estão lá de fora. Já estou vendo aqui, eu acho que é a área de Brasília, já estão agoniados, né? Para ir lá para o restaurante, né? Comer pizza. Hoje é dia de pizza, né? Sábado. Tá bom, vamos continuar aqui, hein? Estou olhando todo mundo, estou vendo você de camisa aí cor-de-rosa, do lado daquela belezinha de verde. Estou vendo. Eu estou vendo. Braço cruzado, mão no queixo, estou vendo tudo. Olha, mas vocês estão mais comportados do que os daqui, viu? Que a daqui tem gente dormindo, entendeu? Coçando cabeça, tem que dar uma doidinha lá atrás, consertando o cabelo da outra. Nós temos tudo aqui, viu? Vocês não, vocês são éticos, é isso mesmo. Também de Brasília, né? Na terra do Lula, tem que ser coisa boa. Vamos continuar? Agora, o verso 6 do capítulo 3. Vamos continuar lendo aí? Agora é a igreja. A igreja vai subir. Ela vai... Como é que ela vai subir? Agora é uma explicação. Não é o momento da subida. É como está descrito esse momento. Como a igreja é vista nesse momento. Diz assim: quem é esta que sobe do deserto? Então é uma descrição desse momento, uma pergunta sobre a igreja que está saindo do mundo. Ela vai partir e ela está caracterizada nesse momento. E a pergunta é essa: quem é essa que sobe do deserto? Por que deserto? Porque a igreja, ela vive como se fosse no deserto. Hoje eu falei pela manhã, o lugar onde ninguém via água, onde o sol está ali causticante, as areias ali, é uma passagem, é uma parada, não é? Onde nós vivemos essa grande luta, porque é uma comparação da caminhada de Israel no deserto, é a mesma comparação da igreja nessa jornada da vida. Continuando então, quem é esta que sobe do deserto? Como colunas de fumo. Por que é colunas de fumo? Porque são sinais. Uma igreja com sinais. Para esse momento que estamos vivendo. É o momento que antecede a partida da igreja. É a dificuldade que está ficando para trás. Perfumada de mirra. A igreja que viveu o sofrimento, as suas grandes lutas, os grandes sinais. Perfumada de mirra e de incenso. Por que o incenso? O incenso fala de oração, fala daquilo que prepara, perfuma os pedidos, a intercessão. Porque incenso está sempre falando de intercessão, porque quanto mais você intercede, mais o incenso, a presença do Senhor, veio para dar o cheiro, para tirar o mau cheiro do pecado. Quando se fazia o sacrifício, no Velho Testamento, até a congregação se enchia de incenso para tirar o mau cheiro do sacrifício. Da mesma forma, Jesus é o nosso incenso, e por isso Paulo diz assim: sois o bom cheiro de Cristo, porque Jesus é que é o perfume que perfuma
a nossa vida de tal forma que o pecado, o mau cheiro dele não chega diante de Deus. O que chega a nossa oração perfumada de incenso, que é a bênção do Senhor Jesus na nossa vida. De toda sorte de pós aromáticos, de toda glorificação. Quem é essa que sobe? A igreja que vai subir, ela vai levar tudo. Ela vai levar todos os sinais dela, todos os momentos que ela viveu na terra, todas as suas aflições. Ela vai partir, vai ficar nada aqui dela, ela vai embora. Eu vou ver se eu concluo aqui rapidamente. Quem é essa que sobe? Aí vem a resposta. Eis que é a liteira de Salomão. Salomão, a tipologia bíblica aqui, é símbolo do Espírito Santo. Então, a liteira de Salomão. O que é a liteira? O que é liteira? O que é liteira? Liteira era um veículo que os escravos, servos carregavam para levar o seu senhor, para transportar de um canto para outro. A liteira de Salomão, quer dizer, é o veículo preparado pelo Espírito Santo para nos conduzir nessa caminhada para a eternidade. É a liteira de Salomão, é o lugar único, é um preparo de um lugar para a nossa jornada, a nossa caminhada. A igreja é assim. Quem é essa? Liteira de Salomão. As 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. 6 é o número do homem, 60 é o múltiplo de Israel. Está falando aqui aquilo que ele está colocando Israel aqui no sentido de igreja. Verso 8: todos armados de espadas, todos com a palavra nessa hora. A palavra agora é diferente. Antigamente você decorava um versículo. Hoje o Senhor quer te falar, você consulta o Senhor e o Senhor fala através da palavra. Então se abre a palavra e diz assim: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então o Senhor me falou nessa hora. Então, destros, tem destreza, a palavra onde você usa a palavra para tudo. É a palavra revelada. Todos nessa hora, por causa dos temores noturnos. A palavra agora tem um sentido todo especial. É a candeia acesa, é a revelação, é a palavra que nos prepara para a eternidade. Então agora a igreja, ela está envolta, ela está protegendo, né, essa liteira. Os valentes estão ao lado ali com as espadas nas suas mãos. E nós podíamos até mencionar aqui destes na guerra, cada um com sua espada na cinta, por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si palanquim de madeira do Líbano. O Espírito Santo tem preparado um lugar especial. Uma coisa é a condução, a outra coisa é um lugar, é um palanquim. Você faz um palanque pequeno, só cabe uma pessoa. É um palanquim de madeira do Líbano. Para quê? Para receber o rei. E o Senhor tem preparado esse palanquim. É cada uma de nossas vidas, é um palanque pequeno, é um local pequeno, onde cada um está sendo preparado para receber a bênção, para receber o rei. E é do Líbano. Por que é do Líbano? Porque é gentílico, porque não é Israel. Vejam, para si, madeira do Líbano. E diz o texto: fez colunas de prata. A prata fala de quê? Quem se lembra aqui? Redenção. Redenção, 30 moedas de prata, fala da redenção. Estrado de ouro, fala de que é o ouro? Poder. Então, redenção pelo poder. Veja que o palanquim como ele é, hein? Vejam como é a doutrina da obra. Redenção pelo poder. O assento de púrpura, fala de quê? Da realeza. Da cor do sangue. Então, redenção pelo poder do sangue de Jesus. Os irmãos entenderam? Os irmãos estão vendo o que é a doutrina, como é que a doutrina vem por revelação? A igreja dos nossos dias, ela vive disso. Ninguém conhece o segredo do sangue,
Ninguém conhece. Ninguém conhece o segredo do poder de Deus. Ninguém conhece. Ninguém conhece o segredo da redenção. Mas nós sabemos, estamos sendo preparados como palanquim para receber o Rei da Glória, onde estamos revestidos, onde estamos sendo preparados como redenção pelo poder do sangue de Jesus. O interior revestido de amor, revestido de amor. Tudo que existe em nossa vida, no nosso interior, é o amor de Deus, é o Espírito Santo, é a graça do Senhor, é a sua misericórdia, é o seu perdão. Tudo que nós temos é a glória do Senhor, é a graça do Senhor, é o amor do Senhor, que tudo se reflete nesse palanquim de madeira do Líbano. Terminando, saiu, ó filhos de Sião. Sião fala da igreja. Profeticamente, contemplai o rei Salomão, Espírito Santo, com a coroa com que coroou sua mãe, que é a igreja, coroou a igreja, no dia do seu casamento, no dia do júbilo do seu coração. O Espírito Santo está preparando a igreja, é a coroa, e o apelo ali é: contemplai o Espírito Santo. O que é que ele está fazendo? Ele está preparando a igreja, não é? A coroa, no dia do seu casamento, que é o encontro de Jesus com a igreja. Então, a igreja está sendo preparada com a coroa, com a glória de Deus, com os adereços da rainha, da Senhora, do Todo-Poderoso, que é a igreja fiel que vai para esse encontro, para esse casamento. De noite, busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei e não achei. Meus irmãos, não adianta procurar. Tem muita gente buscando Jesus, e vai para um canto e vai para outro, mas não quer. Ele quer viver do comodismo. Ninguém pega o Espírito Santo, bota debaixo da cama e diz assim: nem debaixo do alqueire. O alqueire é uma medida de comida, de alimento. O alqueire é 10 litros, 12 litros. Ninguém pode botar o Espírito Santo na medida do Espírito Santo. Olha, Espírito Santo, eu entendo muito, porque eu tenho uma biblioteca que fala muito sobre o Espírito Santo. É medida de gente. O Espírito Santo não foi dado por medida, o Espírito Santo foi derramado. E qualquer um pode receber essa bênção da parte do Senhor de pé. Durante a aula, nós víamos, o senhor mostrava uma visão, um navio que estava num porto. A aparência do navio externa não era de um navio moderno, sofisticado, não. Até pelo contrário, era de um navio antigo. Quando nós entrávamos dentro daquele navio, nós víamos que era moderníssimo. Os equipamentos, todos os instrumentos, era algo que nós nunca tínhamos visto. E o segredo para entrar naquele navio, nós tínhamos que mostrar a nossa identidade. Só que na identidade normal, normalmente tem ali a filiação. Só que naquele lugar tinha que estar a marca do sangue de Jesus. E nós entramos naquele navio e seguimos viagem. E ao longo dessa viagem no mar, o mar começava calmo, mas depois foi ficando tumultuado, agitado, ondas impetuosas. E ao longo desta viagem, nós víamos muitas embarcações que haviam naufragadas, e nós sabíamos a tristeza daquelas pessoas que haviam morrido, porque elas tinham sido enganadas por aqueles que comandavam aqueles navios, que haviam dito para elas que a embarcação era segura. Mas nós resgatávamos ao longo da viagem muitas pessoas de diferentes nações, e a ordem que nós tínhamos era que nós tínhamos que resgatar
o maior número possível. Só o Senhor, quem dirigia aquela embarcação, conhecia isso. A nossa função era resgatar incansavelmente, e nosso destino era a eternidade. O porto para o qual nós íamos, a bandeira do navio era a eternidade. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vamos encerrar as reuniões desse dia, nos despedindo dos irmãos de Juiz de Fora, de Washington, Maceió, Recife, de Boston, de Brasília, de Newark, Framingham, Toronto e Filadélfia, Connecticut. Nós vamos encerrar com a bênção apostólica pelo pastor Antônio Carlos Ribeiro de Brasília. Vamos encerrar. Falava Antônio Carlos de Brasília. Amanhã, pela manhã, serão entregues alguns dons que vão ser transmitidos para os irmãos em várias partes desses locais, e vamos receber também. Gostaria que os pastores se reunissem também para transferir para cá os dons espirituais amanhã pela manhã, para que possamos viver nessa convivência de corpo. Estamos iniciando essa grande obra, nessa convivência de corpo. Vamos orar.